Gabi, e sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido, que esse é um tema queridíssimo das provas, né? A gente mesmo. sabe que eles adoram perguntar, e às vezes com imagem de raio-x, às vezes sem, às vezes só com história clínica. Você tem algum exemplo, assim, pra gente ir bem na veia da prova, né? De uma questão de prova sobre distúrbios respiratórios e com a dica, aquela dica de ouro, assim, para que realmente a pessoa, quando bater o olho na questão, não erre nunca mais? Você sabe que para esse tema, é um tema que, quando a gente estava fazendo o PNP ano passado, o pessoal pediu tanto e falou, cara, eu não sei, porque são muitas doenças. E não tem como você saber pelo raio-x, porque às vezes a prova coloca um raio-x, a gente estava discutindo isso numa prova multimídia, inclusive. A prova me colocou um raio-x, como é que eu vou saber o que é isso? Eu não lido com isso todos os dias, qual que é o pulo do gato, gente? Um comentário importante de ser feito aqui é que você pode perceber, Jader, questão de distúrbio respiratório, a resposta da questão vai obrigatoriamente estar no enunciado. O conceito matador vai estar no enunciado, e é importante a gente conhecer os conceitos matadores. Eu vou pedir até para colocar na tela aqui para o pessoal ver uma tabela que eu fiz para os alunos do PNP, que eu acho que ajuda bastante porque diferencia dentre as principais doenças que aparecem sobre esse tema nas provas, que são 4. Então, síndrome do desconforto respiratório, taquipneia transitória, pneumonia neonatal e síndrome de aspiração meconial. Essas são as mais frequentes, gente. Existem outras, mas essas 4 são as mais frequentes. E dentro dessas 4 doenças, a gente pode ter ali a fisiopatologia, a gente tem que entender a fisiopatologia, a clínica, o diagnóstico, a radiologia, o tratamento e a profilaxia. E cada uma delas tem um conceito que precisa ser colocado na questão para que a gente possa pensar nesse diagnóstico. Então, o pessoal vai colocar aqui na tela, mas, por exemplo, síndrome do desconforto respiratório. Qual que é o pulo do gato? Prematuridade. Mas aí, lembra que a gente classificou o prematuro no início do podcast? Prematuro não é o prematuro com 36 semanas que vai fazer uma síndrome do desconforto respiratório. Por quê? Porque qual que é a fisiopatologia? É a deficiência do surfactante. Então, o prematuro que tem deficiência do surfactante, normalmente ele tem menos de 34 semanas. Na prova, ele vai ter menos de 34 semanas. Então, é esse bebê, ou às vezes 32, mas é esse bebê que a gente vai considerar. Aí ele vai te falar no enunciado que a mãe não fez corticoide, que foi um período expulsivo, muito rápido, que não deu tempo. Mas é prematuridade. Tem que ser prematuro, e aí tem que ser prematuro, muito prematuro ou prematuro moderado, para fazer uma síndrome do desconforto respiratório. Qual que é o pulo do gato da radiologia? Né, os radiologistas piram quando a gente fala isso, mas na prova, como que vai estar descrito o raio-x desse bebê? Com um padrão retículo granular difuso em vidro moído. Então, o vidro moído é a síndrome do desconforto respiratório. Os broncogramas aéreos ali no meio é relacionado à síndrome do desconforto respiratório. E a taquipneia transitória? Qual que é o pulo do gato? Conceito matador. Ele vai te falar que é um bebê que foi uma cesárea por causa materna, que o bebê não estava em trabalho, que a mãe não estava em trabalho de parto, que o bebê nasceu bem, mas ficou desconfortável, começou a ter taquipneia, cianose, não atingiu saturação-alvo. A taquipneia transitória, a clínica é essa, a história vai ser essa, e na radiografia ele vai te falar que tem líquido, muito líquido intrapulmonar. Mas como que ele vai te colocar isso? Ele vai falar que você tem cisurite. Você tem líquido entre as cisuras pulmonares. O que é isso? É taquipneia transitória, que é uma condição benigna que normalmente se resolve aí nos primeiros 3 dias de vida. Mas é assim que vai aparecer. Na pneumonia neonatal, ele vai precisar te dar um contexto infeccioso. Porque senão não tem como a gente pensar numa pneumonia neonatal como uma etiologia mais frequente, né? Então, ele vai te falar de algum contexto infeccioso. Seja uma bolsa rota prolongada, seja uma coriomielite, sejam exames laboratoriais alterados, então um hemograma alterado, um PCR alterado. Ele vai ter que te dar um contexto infeccioso. E a síndrome de aspiração meconial, acho que é a mais fácil de todas, porque ele vai te falar que é um bebê que desconfortou, que é um bebê que ficou grave, que é um bebê que nasceu e já precisou ser reanimado e evoluiu com desconforto.
E qual é o grande conceito matador? Tem que ter líquido amniótico meconial. Ele vai ter que descrever em algum momento da questão que o líquido amniótico era meconial, senão não tem como a gente pensar em síndrome de aspiração meconial. Mas eu acho que essa tabela aqui, a gente tendo ela bem, assim, bem definida, bem guardada na nossa cabeça, a gente mata Jader de verdade. 90% das questões de... Sabe que eu já vi aluno dizer que assim, eu marquei síndrome da aspiração meconial pelo quadro e tal, e eu disse, mas você leu o enunciado da questão? E assim, o mecônio ele tem que aparecer em algum momento, ele é um diagnóstico retrospectivo, né? No momento que a gente já tá atendendo o bebê, a gente tem que ter essa informação. Exato. Se não tá escrito isso no enunciado, esquece, já arrisca aquela alternativa. Não tem nem por que colocar nas suas hipóteses diagnósticas. É uma alternativa que você já elimina ali, né? Exatamente. E assim, quando ele não te dá a resposta da questão pela história materna ou pela história, pelo contexto ali que ele insere a criança, o diagnóstico vai estar na alteração radiológica. E aí a gente tem que saber também as alterações radiológicas mais frequentes. Ele falou que é padrão retículo granular difuso em vidro moído, é um prematuro? É SDR. Ele falou que tem muito líquido, vai ser taquipneia transitória. Agora, ele falou que tem uma consolidação, ou que tem uma imagem, ou que tem... Aí a gente vai ter que ver realmente o contexto, se tem um contexto infeccioso ou não, se tem mecônio ou não, para marcar a etiologia. Legal. Vamos ver a questão? Vamos pedir pro pessoal projetar a questão aí na tela para nós? Vamos pedir para projetar a questão, com certeza. Aqui, ó. Eu escolhi uma questão de 2018 do meu querido IANSP. Olha né? só. O Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Que Jader, ela fala mais ou menos assim, ó. Um recém-nascido de parto cesárea, pré-termo, então idade gestacional de 36 semanas e 3/7. Presta atenção nesse detalhe. Logo após o nascimento, começou a apresentar um quadro de desconforto respiratório caracterizado por taquipneia, né, que é uma frequência respiratória de 80. Lembrando que, nesse momento, né, ao nascimento, a gente considera a taquipneia a frequência respiratória acima de 60 incursões respiratórias por minuto. Esse bebê estava cianótico, tinha uma tiragem intercostal discreta, que é um sinal de desconforto respiratório. E com 3 horas de vida, foi feita uma radiografia de tórax, que revelou cardiomegalia discreta. Será que ele colocou isso para confundir? Congestão perilar e, olha o conceito matador, presença de líquido entre as fissuras pulmonares. O diagnóstico mais provável é: letra A, síndrome de extravasamento de ar, que seria um pneumotórax. B, doença da membrana hialina, que é o nome antigo para síndrome do desconforto respiratório. Pelo amor de Deus, gente, não cheguem pro neonatologista e falem doença da membrana hialina, que a gente até se treme, assim. É síndrome do desconforto respiratório, tá? Letra C, taquipneia transitória. Letra D, insuficiência cardíaca congestiva. Olha aí o que ele fez. E letra E, pneumonia congênita. Então, só pra gente passar rapidamente, síndrome de extravasamento de ar. Tudo bem, pode ser um pneumotórax espontâneo. Mas o que vai acontecer normalmente? Não é um bebê que vai estar só com uma taquipneia e uma cianosezinha. Um pneumotórax, principalmente se é um pneumotórax hipertensivo, a criança vai literalmente descompensar do hemodinâmico. Não foi isso que aconteceu aqui. Então, não é primeiro, não é uma etiologia frequente. E segundo, não faz muito sentido pelo que ele colocou no enunciado pra gente. Letra B, doença da membrana hialina. Mas ele é prematuro, Gabi. Você falou que prematuro pode ser síndrome do desconforto respiratório. Gente, pode. Mas aí aqui, 2 detalhes. O primeiro, a idade gestacional desse bebê. É um bebê de 36 semanas e 3/7. Gente, é um bebê quase no termo. Já tem surfactante, Mas né? tem muito surfactante e faz tempo. Então, assim, não é uma síndrome do desconforto respiratório isso aqui. Mas tem um segundo detalhe que me comprova que não é uma síndrome do desconforto respiratório. Cadê o padrão retículo granular difuso com broncogramas aéreos em vidro moído? Não tem. É um bebê que tem líquido entre as fissuras pulmonares. Tá desconfortável, mas que tá estável, mas que tem líquido. Isso não é uma SDR. Isso é uma taquipneia transitória, letra C, mas eu vou comentar as outras também, tá? Mas é uma taquipneia transitória. Pode acontecer no bebê. Ele não falou aqui que foi uma cesárea letiva, tá? Senão ficaria muito na cara. Mas pode acontecer sim no prematuro tardio ali, a taquipneia transitória, tá? Então, isso é um quadro clássico de taquipneia transitória e quem matou aqui a questão foi o próprio exame de imagem também.
Letra D, insuficiência cardíaca congestiva. Mas eu fiquei na dúvida, porque ele falou que tem uma cardiomegalia discreta. Gente, normalmente, quando é uma questão sobre cardiopatia congênita, ele não vai colocar pra você um bebê que desconforta logo que nasce. Porque o cardiopata, normalmente, ele é uma bombinha relógio que a gente brinca. Ele nasce bem. O cardiopata normalmente nasce bem. Quando que o cardiopata começa a descompensar? Depois do 3º dia de vida. Por quê? Porque a gente começa a ter fechamento do canal arterial. Às vezes até mais tarde. Então, não é o quadro típico de uma cardiopatia congênita. E a letra E, pneumonia congênita. Cadê o contexto infeccioso? Não te falou nada. Então, aqui, né, nesse caso, a gente pegou ali os conceitos matadores, mas a gente tá diante, sim, de uma taquipneia transitória. Perfeito. Eu acho muito bom. Acho que assim, ó, é o típico tema, né, Gabi, que o pessoal não pode perder esse tipo de questão. Não né? pode. Assim, ó, são questões certas na prova. E assim, com esses elementos aí, com esses conceitos matadores, realmente não tem como perder, assim. Tem que garantir, na verdade, né? Eu sempre digo, não só na ANEL, né? Toda a pediatria e a GO também, né? São duas áreas que, assim, tem que garantir o maior número possível de questões, Total. porque não tem o que devagar, né? É aquela coisa assim, é isso e é isso, sabe? Assim, é diferente da vida. Na vida a gente sabe que às vezes é um pouquinho diferente. Na vida o bebê não lê o livro, Não né? lê o livro, exatamente. Mas na prova é aquilo ali, sabe? Exato. Então, assim, não tem por que ficar remoendo aí, indo atrás de outras coisas. É isso aí. E geralmente essa é a linha da questão, né? Porque Exatamente. acaba ficando muito óbvio, às vezes a hipoglicemia é muito fácil, né? Então, geralmente eles